Fala galera, mais um vídeo do Vila do Chaves começando e o tema de hoje é um pouco diferente, mas como muita gente pediu, resolvemos atender. Talvez você já tenha visto pela internet alguns vídeos e posts falando sobre a teoria dos 7 pecados capitais na Turma do Chaves. Esse boato diz que cada personagem do seriado foi criado como uma representação de um pecado capital. Mas quando a gente parou para ler um pouco melhor, estudar um pouco mais essa história, deu para perceber que, olha, é bem furada, viu? Mas como muitas pessoas ainda acreditam nisso, a gente achou melhor explicar de vez. E aí, tá preparado? Então, não dê ouvidos à gentalha e vem com a gente! Antes de começar, eu vou te explicar o que são os 7 pecados capitais. Vai que você nunca tem ouvido falar deles por aí, né? Basicamente, são vícios humanos e toda essa história começou desde antes do cristianismo. Mas foi a Igreja Católica, com a intenção de educar os seus seguidores, que popularizou os 7 pecados capitais para fazer as pessoas controlarem um pouco os seus instintos. A partir do século XIV, eles ficaram bem comuns, principalmente no meio da arte. E os pecados são gula, inveja, avareza, luxúria, preguiça, soberba e ira. Pronto, agora a gente pode começar o vídeo. O primeiro que a gente vai falar é o Chaves, que seria a representação da gula. Isso porque ele sempre está com fome e até sonha com aquele tal sanduíche de presunto. Realmente, eu até entendo o raciocínio, porque ele sempre fala que tá com fome, que quer comer e tudo mais. Mas, peraí, a gula está relacionada diretamente com o excesso de comida, quando se passa dos limites. Afinal de contas, é por isso que é considerado um pecado capital, né? Então, isso não pode ser considerado o caso do Chaves, até porque ele nunca come, coitado. Vou quebrar os ovos, Chaves, já peguei todo o dinheiro! Vai depressa que eu tô com fome! Ora, o que é isso, Chaves? Tá morrendo de fome? Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? É que faz anos que eu tô aguentando. E uma outra prova de que isso não cabe ao menino é no episódio do aniversário do Kiko. Todo mundo acha que ele tá roubando lanches da casa do bochechudo, mas quando a gente vê umas cenas depois, ele tá repartindo tudo com o seu Madruga. O Chaves é um menino que não tem muitos cuidados e necessita de atenção, de afeto e ainda por cima é privado de um dos maiores prazeres da vida, que é comer. Pois isso é o mais importante de tudo, porque sem comer você morre. E se morre, a que hora vai comer? E se não come, pra que viver? Então, essa teoria é meio furada, né? Afinal de contas, o Chaves tem fome como qualquer um de nós. E se a gente não comesse sempre da forma que comemos, provavelmente ficaríamos igualzinho a ele. Agora, no fatídico episódio do atravancamento de Lancherose, não tem nem como tentar defender o Chavinho, né? Aí sim é gula. Eu não entendo. Me passa mostarda. O segundo da nossa lista é o Kiko, que segundo a teoria dos pecados capitais, representa a inveja. De fato, ele tem momentos invejosos, principalmente quando o Chaves ou a Chiquinha conseguem algo maior ou melhor do que ele. A bandeira dos piratas tremula alto no mastro do mastro, no mastro do alto, no alto do mastro, e os piratas estão muito contentes porque vão desembarcar na ilha. E na ilha estão os inimigos, mas como os piratas são homens valentes, não tem medo. Seja um doce, um refresco, um brinquedo, não importa. Tudo dele tem que ser assim, o bonzão. Inclusive, como exemplo, tem o Super de Kiko, que era a barraquinha de suco dele, muito legal. E vamos combinar que toda criança sonhou em ter uma igual, né? Mas se você parar pra pensar, o Kiko é um menino carente, em muitos momentos até meio triste sozinho. Tanto é que em vários momentos a gente percebe que a sua real preocupação são os amigos, mesmo que não sejam pessoas assim da alta. No final das contas ele acaba brincando e dividindo as suas coisas, principalmente com o Chaves e com a Chiquinha. E além disso, não é exagero dizer que a Dona Florinda não ajuda muito na criação do seu filho, porque ela dá uns exemplos assim bem ruins, né? Olha, tesouro, eu poderia permitir que você comesse até 20 biscoitos. Mas por ter me enganado com a história da estrela, não vai comer mais que 18. Nenhum a mais.
Agora chegou a vez do Senhor Barriga, que vem representando a avareza. E esse é um dos pontos que eu mais discordo de toda a lista. Vale lembrar que a avareza é o nome dado pelo apego aos bens materiais e ao dinheiro. Então, a justificativa dada por muitos lugares que divulgam essa tal teoria é: quem mais cobraria 14 meses de aluguel da mesma pessoa todos os dias, mesmo sabendo que ela não vai pagar? Mas primeiro, esse é o trabalho dele. E segundo, que teoricamente o seu Madruga teria que pagar o seu aluguel, né? E mesmo assim, ele não consegue despejá-lo em nenhum momento. Você se lembra que, quando ele finalmente vai colocar o Madruguinha pra fora, o episódio termina assim? Seu Madruga, pode ficar na casa, já não me deve nem um centavo. E se bem me lembro, o senhor me disse uma vez que nunca na vida havia assistido a uma luta de boxe. Efetivamente, eu nunca assisti a uma luta de boxe. Mas então... Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver? Hã? Ele ainda se propôs a doar coisas pro seu Madruga. Eu acho que eu devo ter umas camisas velhas, por quê? Porque o seu Madruga precisa que lhe deem uma, veja. Deu uma bola de futebol americano para as crianças, vai embora da vila sem sapato e sem dinheiro, e quando aparece a Dona Neves, ele também não consegue o seu dinheiro, mas a leva para sua casa para ficar durante o período da reforma sem cobrar nada. Escuta, e não irá nos cobrar aluguel? Não. Enfim, sem dívidas. Sim, mas somente durante o tempo em que estiver em minha casa, hein? E quando ele quebra todo o bebércio do Chaves sem querer, o que ele faz? Dá um dinheirão pro menino sem questionar. Resumindo, o Senhor Coração é pura barriga. Agora chegou a vez de falar do casal mais famoso da vila, Professor Girafales e Dona Florinda, que juntos representam a luxúria. Em muitos lugares ela é conhecida também como lascívia e tem alguns significados, como por exemplo o desejo pelo outro, já que eu tô falando de um casal. A teoria diz que eles expõem os seus sentimentos um pelo outro na frente de todo mundo porque, afinal de contas, são muito apaixonados. Em outros lugares, encontrei informação de que eles representam a luxúria porque não conseguem frear a vontade de esbanjar felicidade na frente de qualquer um. Porém, em tantos anos de seriado, eles nunca nem se beijam, e suas demonstrações de afeto são bem bonitinhas, como por exemplo aquele nervosismo todo deles dando a mão no cinema, lembra? Ai, com licença, eu vou no banheiro. Vamos lembrar que Chaves sempre se manteve como uma série infantil e inocente, ainda mais nessas questões. E por mais que sejam muito apaixonados, eles sempre mantêm aquela pegada meio envergonhada. Se lembra do dia em que a Dona Florinda se empolga e começa a dançar sozinha no meio do pátio? Ela fica super sem graça quando percebe que o Chaves está observando todo aquele mexe que mexe. De fato, a gente não sabe nem se eles sequer namoraram algum dia, mesmo que todo mundo torcesse para aquele relacionamento dar certo, principalmente o Kiko, que o chama até de papi, né? Com licença, papi. Quero dizer, com licença, professor. Mesmo que tenha uma ótima teoria sobre por que esse relacionamento sempre foi meio travado. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez flores? Tesouro. Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. Bom, quando o assunto é o seu Madruga, você já pode até adivinhar do que se trata, né? Preguiça, é claro. Então, essa é mais uma outra grande mentira, porque afinal de contas todo mundo fica falando aí que ele não trabalha e tudo mais. Mas ele já teve um monte de empregos diferentes, até mesmo se arriscando em coisas que ele nem sabia fazer, tudo para conseguir o seu tão suado dinheiro. O problema é que ele é mal visto por ser pobre, por dever ao seu barriga e também por momentos como esse. E com que direito me acorda às 11 da madrugada? O que importa é que ele pode ser meio trambiqueiro, pode ser meio enrolado, mas preguiçoso? Não! Tá bom, talvez ele até tenha sido um pouco preguiçoso quando o Chaves o acordou às 10 da madrugada para assistir o jogo da Alemanha. E desde quando tem jogo de futebol às 10 da madrugada? É que a partida não vai ser aqui no nosso país, vai ser na Alemanha. Mas me responde essa, como alguém preguiçoso ia dar tão duro para fugir do cara a quem se deve o aluguel? Eu saio pela janela porque cada um tem o direito de sair da própria casa por onde lhe der na telha, meu amigo. Para isso, eu lhe pago o aluguel, não é? Acho que a preguiça caberia muito melhor no Jaiminho, porque afinal de contas... É que eu quero evitar a fadiga. Agora é a vez da Bruxa do 71, que representa o quê?
A soberba. Aqui vale explicar também que a soberba é o nome dado ao sentimento de orgulho, sensação de superioridade, vaidade e umas coisas do tipo. Pesquisando sobre esse tema, eu encontrei uma informação para isso ser aplicado na bruxa que eu achei uma bizarrice só. Falam sobre o Satanás, que uma hora é cachorro, a outra é gato, e isso significa as transformações vaidosas do coisa ruim. Na verdade, a Dona Clotilde mal troca de figurino e é sempre vista como uma das pessoas mais desprezadas e feias da série. Até mesmo por isso, as crianças apelidaram ela de bruxa. Em alguns momentos a gente admite que ela é um pouco fofoqueira, não dá pra negar. Vocês viram o que entrou na casa da Dona Florinda? Sim. O que foi, hein? Não sabemos, porque nós não gostamos de fofocas. E mesmo tendo alguns poucos momentos mais arrogantes, é muito nítido que a Dona Clotilde sofre de uma baixa autoestima, esperando eternamente pelo amor não correspondido do seu Madruga. Eu amo, tu amas, seu Madruga ama, nós dois nos amamos. E podemos ver em algumas cenas como ela é uma pessoa mais sozinha que fica super feliz quando os outros a acolhem. Eu fiz um bolo e... Ah, pois leve lá pra casa e jantamos juntos. minha presença não vai aborrecer? Enfim, de vaidosa, a bruxa não tem muita coisa não, tirando o dia em que ela se tornou a Miss Clotilde, é claro. E aqui temos a candidata seguinte, a senhorita do 71, Miss Clotilde. Seu rosto completa-se lindamente com o penteado que ela usa, com um chapéu atrevidamente exótico. E como se isso tudo ainda não bastasse, a gente ainda tem a Chiquinha que chega representando a ira. A justificativa é que apesar dela tentar ser uma boa pessoa e manter a calma, acaba se exaltando e briga com todo mundo da vila. Você vai ver, sabe? Eu vou contar pro meu pai que você me insultou, que me deu uma bolada, que me bateu na cabeça, me deu uma vassourada, que me deu um chute, uma estilingada e uma pedrada. Geralmente a ira é muito associada à raiva, sendo que na maioria das vezes existe uma intenção de realmente machucar alguém. Agora, pensa comigo, quantas vezes você viu a Chiquinha ficar realmente irada? Em vários momentos ela fica brava com o Kiko e com o Chaves, mas da mesma forma que eles também ficam. Em outras cenas ela fica irritada com a Dona Florinda porque ela sempre bate no seu pai sem ter motivo e sem ter razão. Por que não se mete com um homem? Sinceramente, eu não me lembro de nenhum episódio onde ela perdeu a paciência num nível assim tão absurdo que caberia chamar ela de ira. Faria muito mais sentido usar algum argumento de que ela é espertinha e tenta levar todo mundo na lábia, porque isso é verdade. O negócio é ver quem dá o soco mais macio. E o que der o mais macio é o que ganha. Mas mesmo assim, ela demonstra gostar muito dos seus amigos, especialmente do Chaves, por quem ela nitidamente tem uma quedinha. Toda essa teoria começou a ser divulgada em um site há muitos anos e mesmo assim ela foi ganhando muita força e muita fama. Mas não existe nenhuma prova de que o Chespirito criou os personagens do seriado baseado em pecados capitais. Portanto, é tudo mentira. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, por favor. Extra, 13 pessoas enganadas. Portanto, a palavra-chave de hoje é... uma calúnia!